Que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a sua família. Estamos aqui mais uma vez para o programa Força de Deus. Tenho certeza que a força de Deus, que vem por meio da sua palavra, vai lhe fortalecer hoje. É um programa onde a gente mergulha na palavra de Deus com mais profundidade. Um programa onde você começa a ter mais entendimento da palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como é importante conhecer. Seja bem-vindo, você que está no canal do YouTube, você que está na televisão, seja muito bem-vindo. É muito bom estar aqui com você. Eu quero desde já acolher mais uma vez conosco aqui Dom José Falcão. Sua bênção, seja bem-vindo. Deus abençoe Vossa Reverendíssima. Obrigado, é uma alegria estar de novo aqui. Maravilha. No programa passado, nós falamos muito sobre o Antigo Testamento. Nossa, aprendemos o que é testamento, como que o Antigo Testamento é dividido, aprendemos como que os judeus enxergam isto, como funciona para nós católicos o Antigo Testamento. Foi impressionante tudo que a gente aprendeu. Aliás, lembre-se, perdi um programa. O que eu faço? Todos os programas estão gravados no canal do YouTube para você não perder a sequência, tá bom? Lembrando que a gente ainda está numa introdução, porque a meta deste programa é a gente pegar, ir meditando, estudando a palavra de Deus em blocos, em partes, ou seja, o primeiro bloco que a gente vai pegar da Sagrada Escritura, nós vamos falar sobre as parábolas de Jesus, tá? Então você se prepare, a gente só está fazendo um esquenta, uma introdução para um dia a gente chegar e estudar as parábolas de Jesus. O que ele quis dizer com aquelas parábolas, quais os ensinamentos, tá? Então, estamos nessa introdução e hoje, como na semana passada ficamos no Antigo Testamento, nós hoje vamos meditar um pouquinho sobre o Novo Testamento. E aí eu já vou perguntar para o Dom José Falcão, como está dividido o Novo Testamento? Há várias formas de se dividir o Novo Testamento. Algumas pessoas, e aqui voltemos 60, 70 anos atrás, pensavam que a carta aos Hebreus havia sido escrita por São Paulo. Então colocavam a carta aos Hebreus como um dos livros paulinos. Assim, o Novo Testamento era dividido mais ou menos assim. Evangelhos, Atos dos Apóstolos, que é digamos assim, uma situação especial, as cartas de São Paulo, incluída a carta aos Hebreus, que se pensava ser ela da autoria de São Paulo, as epístolas católicas, e explicaremos daqui a pouco o que significa, por que católicas, depois o Apocalipse de São João, que é um livro à parte. Um livro especial não só pela sua nomenclatura, revelação, mas também pelo seu gênero literário, um gênero que é inteiramente diferente dos outros livros, dos gêneros literários dos outros livros do Novo Testamento. Mas hoje, com a consciência que praticamente no mundo da exegese, da interpretação, do estudo da Sagrada Escritura, quase ninguém sustenta que a carta aos Hebreus foi escrita por São Paulo, uma das divisões é esta. O Novo Testamento está dividido nas seguintes categorias. Primeiro, os Evangelhos. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Depois, Evangelho segundo Marcos. Depois, segundo Lucas. Depois, segundo João. 4 livros. Vão somando, porque no programa passado nós fizemos aqui com o Frei Gilson um rápido exercício de memória. Aliás, vamos ver se você assistiu ao vídeo anterior, como está a sua memória com relação ao Antigo Testamento, subdividido em 4 grandes blocos: Pentateuco, livros históricos, livros sapienciais e livros proféticos.
Frei Gilson, vamos ver sua memória como está? Vou Vamos. perguntar para ele, porque o cabra é bom de memória, viu? Nem tanto. Pentateuco, quantos livros? 5. 5. Depois, livros históricos, quantos? 16. 16. Depois, livros sapienciais? 7. E livros proféticos? 18. Cabra bom. Eita, acertou tudinho. Parabéns. Agora vamos ao Novo Testamento. Evangelhos 4. Com mais um livro dos Atos dos Apóstolos, que não é um evangelho, nem também é uma carta de São Paulo. Porque a próxima categoria, as epístolas de São Paulo. Epístola não é epistola, por favor, epístola. Epístola quer dizer carta. Cartas de São Paulo, 13. 13 cartas. A carta aos Hebreus, que é um caso à parte, que nem é uma carta, provavelmente não foi escrita por São João, certamente não era uma epístola católica, e não é um evangelho, portanto é um caso à parte. Hebreus. Depois, epístolas católicas são 7. E depois o Apocalipse de São João. Agora nós vamos ver, então vamos fazer aqui um exercício de memória. Evangelhos, 4. Atos dos Apóstolos, 1. Já vão 5. Epístolas do Apóstolo Paulo, 13. Então, 4 e 1, 5 com 13, 18. A carta aos Hebreus, 19. Depois, 7 epístolas católicas, 19 com 7, 26. E o Apocalipse de São João, 27. Ok? Agora vamos ao exercício de memória, com essa memória fabulosa do Frei Gilson, porque ele é que vai responder. Evangelhos. 4. Atos dos Apóstolos. 1. Epístolas do Apóstolo Paulo. 13. Depois vem a carta aos Hebreus. Depois, epístolas católicas. 7. Depois, o Apocalipse de São João. Então, se somarmos tudo, dá 27. Ok? Agora vamos ver as cartas do Apóstolo Paulo. A primeira, que ele escreveu aos cristãos da cidade de Roma, romanos. Depois, 2 cartas que ele escreveu aos cristãos da cidade de Roma, Itália. 2 cartas que ele escreveu aos cristãos da cidade de Corinto, Grécia. Primeira, aos coríntios, não é aos corintianos, por favor, com devido respeito ao timão, mas não é aos corintianos, é aos coríntios. E a segunda carta aos Coríntios. Depois ele escreveu uma carta aos cristãos da Galácia, que era uma região da Ásia Menor, não era uma cidade, mas uma região, como região Nordeste, região Sudeste, região Centro-Oeste aqui no Brasil. Galácia, a carta aos Gálatas. Depois ele escreveu aos cristãos de uma cidade chamada Éfeso. Os cristãos que moravam lá, quem morava em Éfeso era um efésio. Carta aos Efésios. Depois ele escreveu uma carta aos cristãos da cidade de Filipos, na Grécia. Quem morava em Filipos era um filipense. Depois, uma carta aos cristãos da cidade, que também era uma pequena região, de Colossos, também Ásia Menor, atual Turquia. Quem morava nessa cidade e nessa pequena região era um colossense. Os cristãos da cidade de Colossos eram os colossenses. Carta aos Colossenses. Depois ele escreveu 2 cartas aos cristãos da cidade de, em grego se diz Salônica, mas nós, em língua portuguesa, dizemos Tessalônica. É uma cidade atual da Grécia. No tempo de São Paulo era uma cidade pequena, mas de porte médio. Hoje é uma metrópole, é uma das maiores cidades da Grécia. Primeira e segunda aos Tessalonicenses. Depois ele escreveu 2 cartas a um companheiro seu, que ele batizou, e depois se tornou padre e bispo, Timóteo. Primeira a Timóteo, segunda a Timóteo. Ele tinha também um companheiro chamado Tito, que se tornou bispo. Carta a Tito. 1 Timóteo e 2 Timóteo são chamadas, juntamente com Tito, epístolas pastorais,
porque são pastores da igreja e porque a principal temática dessas cartas é o cuidado pastoral do pastor pelas suas ovelhas. E a carta a Filémon, ou Filémon, na língua grega é Filémon, era um amigo do apóstolo Paulo. Onésimo era o seu empregado, o seu escravo. Alguém pode estar se perguntando em casa, Dom José Falcão, o senhor está falando que Paulo escreveu a bispo, aos sacerdotes? Sim. E ele era padre, ele era bispo, Paulo? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo de Jesus Cristo. Veja, não é apóstolo no sentido dos 12. Sim. Jesus chamou 12 para estarem consigo. O número, nem menos, nem mais, justamente por aquilo que eu já disse num dos programas, Jesus é o cumprimento da antiga aliança. A antiga aliança orbita em torno de Israel, cuja congregação é a das 12 tribos. 12 é o número das tribos do Antigo Testamento, símbolo da antiga aliança, símbolo do antigo povo de Deus. No Novo Testamento, Jesus, judeu segundo a carne, que vem cumprir as promessas que Deus fizera a Israel, chama 12 para estarem consigo, não menos nem mais. A igreja é o novo povo de Deus. É o novo Israel. E Jesus, como alicerces, como colunas da igreja, temos esses 12, mas o apóstolo Paulo é também autodenominado, é também chamado apóstolo das nações. Portanto, cuidado aqui, boa pergunta, Frei. Apóstolo é uma categoria maior do que a dos 12. Todos os 12 foram apóstolos, mas nem todo apóstolo fez parte do grupo dos 12. E São Paulo é um deles. Portanto, São Paulo é, vamos chamar, não propriamente um bispo, porque o bispo é sucessor dos apóstolos. Interessante. São Paulo não era bispo, São Paulo era apóstolo. É claro que os poderes que Deus Todo-Poderoso concedeu aos apóstolos, eles, pela imposição das mãos, passaram pela sucessão apostólica para os bispos. Então, por favor, vamos dar uma olhada, por favor, na primeira aos Coríntios, capítulo 1. É Vossa Reverendíssima quem vai ler, e isso vai aparecer aí na tela do seu computador, do seu televisor, do seu celular. Dizer que São Paulo era bispo não é correto, é até heresia. Porque se é bispo, é sucessor dos apóstolos. Mas ninguém passou para São Paulo a sucessão apostólica. Foi o próprio Cristo. Foi o próprio Cristo que o chamou. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ninguém pôs as mãos em Paulo no sentido de passar a sucessão apostólica. Vamos ver daqui a pouco em Atos capítulo 13. Se eu errar, eu estou frito, e é prova de que já estou ficando velho, gaga, dobrando o cabo da Boa Esperança, mas eu acho que eu vou acertar. São Paulo recebeu a imposição das mãos, mas a imposição das mãos em Atos 13, aqui significa uma bênção prévia ao início da missão. Sim. Mas voltemos aqui agora, Frei, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Atenção, leia. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por chamado e vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Portanto, respondendo à pergunta do Frei Gilson, São Paulo era bispo? Não. São Paulo era apóstolo. Os bispos são sucessores dos apóstolos. Paulo não é sucessor de nenhum apóstolo. Ele é apóstolo. Nossa, tá claro? Forte. Então, mas somente essa distinção entre os 12. Quem são apóstolos? Não são aqueles 12. Calma. Os 12 eram apóstolos, mas havia mais alguém que era apóstolo e não fez parte do grupo dos 12. São Paulo. Tá claro? Muito bem. Então, São Paulo escreveu, já vimos quais? Já vimos as 13, não é? Sim. Vamos ver agora a memória. Se eu errar, eu estou frito.
Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Acertei. Isso. Acertei? Acertou. Ainda não estou ficando broco, não. Depois nós temos a carta aos Hebreus. Nós não sabemos quem foi, mas pela análise, pela crítica literária, pela linguagem utilizada pela carta aos Hebreus, nós temos uma carta que não poderia ter sido escrita por São Paulo. A teologia é diferente, a linguagem é diferente. Parece. Dizem os estudiosos que quem escreveu a carta aos Hebreus era um sacerdote, alguém que conhecia profundamente a teologia do culto do Antigo Testamento, o Antigo Testamento, e faz um confronto com o Novo Testamento, é um paralelo entre a Antiga e a Nova Aliança, enfim. Cristo é o sumo e eterno sacerdote, o novo sacrifício, o eterno sacrifício. A citação do Salmo 109, tu és sacerdote para sempre segundo a ordem do rei Melquisedeque, fala-se muito de Melquisedeque, etc. Tergiversa-se que essa carta poderia ter sido escrita por Apolo, que é citado no início da carta aos Coríntios, Barnabé, talvez, mas São Paulo não. É irrelevante para nós saber quem escreveu a carta aos Hebreus. O autor é desconhecido. São apenas conjecturas que podem ser feitas para se chegar à autoria da carta aos Hebreus. Muito bem. Mas quem quiser achar que foi São Paulo, vai encontrar uma série de problemas, porque a linguagem não bate, entre aspas, com a linguagem das suas cartas. É uma teologia diferente. Parece que essa carta foi escrita a cristãos hebreus, sacerdotes, que se converteram ao cristianismo, ou de pessoas que tinham um certo conhecimento sobre o culto judaico. É uma comparação, é um confronto entre a antiga e a eterna aliança, que está fadada a, aspas, desaparecer, dando lugar à nova e eterna aliança. Depois entramos nas epístolas católicas. Essa expressão, essa nomenclatura, essa tipificação, ela é recente. Me parece que no início do século XIX é que se começou a chamar essas 7 epístolas de católicas. Por quê? Católicos, em grego, significa universal. São mensagens dirigidas, os destinatários são não apenas uma ou duas comunidades, mas a várias comunidades. E também o assunto dessas epístolas são assuntos que tocam não apenas a sacerdotes, não apenas a cristãos de uma ou determinada cidade, seriam coisas pontuais, mas assuntos também universais, abrangentes, que tocam a todas as pessoas de todos os estados. Epístola de São Tiago, ou Carta de São Tiago, 2 epístolas escritas pelo apóstolo Pedro, 1ª e 2ª Pedro, a epístola escrita por Judas, que não é o Iscariotes, o Judas Tadeu, e depois 3 cartas escritas por São João. A maior delas, a primeira, depois outra menorzinha, a 2ª carta, ou epístola de São João, e depois a terceira, a epístola de São João, um bilhetinho, praticamente, porque bem pequenininha. E, finalmente, o Apocalipse de São João, que é, sem dúvida alguma, o último livro que foi redigido numa idade avançada do apóstolo João, durante a perseguição que a igreja experimentou durante o império do imperador Diocleciano, de 81 a 95, numa das perseguições mais cruéis da igreja na época da revelação. A primeira foi no tempo de Nero, durante o qual foram martirizados em Roma São Pedro e São Paulo. Mas aí estamos nos anos 64, 65, 66, estourando 67, mas São João, que foi o último dos apóstolos, que não foi martirizado com derramamento de sangue, morreu de idade avançada, segundo a tradição, Eusébio de Cesareia e tantos outros. Aí sim se conclui o Novo Testamento. Que bênção, hein? Gente, quanta coisa, né? Quanta sabedoria, quantos ensinamentos. Você vai aprendendo, como os livros são divididos, quem escreveu, olha, já fomos aprendendo
quem escreveu cada livro. O livro de Hebreus ficou bem claro. Eu, por exemplo, nas minhhas pregações, sempre a tentação é falar que é de Paulo. É sempre essa a Também tentação. já tive essa tentação. Aí você tem que se falar, não, parece que essa aqui não se tem certeza. Então a gente vai aprendendo, né? Vamos aprendendo. Como é bom a gente meditar a palavra de Deus. A pergunta que eu poderia fazer agora para Dom José Falcão, e porque nós estamos falando de Bíblia, né? Um escrito sagrado. Então, de quem partiu essa ideia de colocar a palavra de Deus por escrito? Foi uma ideia boa, mas quem é que teve essa ideia? Perfeito. Nunca nós vamos saber quem foram as primeiras pessoas que escreveram alguma coisa. Até porque nós, muito provavelmente, muito que se escreveu se perdeu e pode ser encontrado a qualquer momento. Mas a gente só pode afirmar com segurança a partir da Escritura. Ela é quem nos atesta, ela é quem nos garante, ela é quem nos mostra e quem nos prova e comprova quem mandou quem escrever e por qual motivo. A grande surpresa que eu tenho para vocês é que a ideia de colocar a palavra de Deus por escrito não foi de nenhuma criatura humana. Sim. Foi do próprio Deus. Eu repito aquilo que eu acho que já disse em programas anteriores. A primeira coisa da vida do povo de Israel não é escrever nada. É simplesmente viver. Experimentar a presença de Deus na sua vida, responder à sua palavra, ser dócil aos seus apelos, segui-lo, ser fiel à lei. Antes da lei, antes de Moisés, já temos o quê? Já temos Abraão, que deixa a sua casa, a sua terra, enfim. Na Escritura, Abraão não escreveu nada. Mas a primeira vez que a gente vai encontrar uma criatura recebendo uma ordem de colocar por escrito alguma coisa sobre Deus, sobre sua intervenção na vida do povo de Deus, foi Moisés. Moisés recebeu uma ordem clara, direta do próprio Deus. Frei, por favor. Êxodo capítulo 17, versículos de 13 a 14. Nós temos aqui um momento crucial da vida dos hebreus. Moisés está à frente, diante de um problema, e esse problema é uma guerra. Uma guerra. E essa guerra tem como general não Moisés. Moisés não ia para o fronte de batalha, Moisés ficava rezando. Lembra do episódio? Sim. Que ele levanta as mãos no monte, etc., enquanto Moisés permanecia com as mãos levantadas, os amalecitas perdiam. Quando as mãos de Moisés esmoreciam, os amalecitas ganhavam. Pois bem, quem ia à frente para o fronte de batalha era Josué. O cabra era um general, sabe daqueles briguentos e brabo mesmo? Olha, pense no homem brabo, é esse cidadão, o cabra bom. Em Êxodo 17, de 13 a 14, acontece a batalha, né? Josué contra os amalecitas, Moisés está ali. Quando termina a batalha, os hebreus saem vitoriosos, Josué era um estrategista de mão cheia, e aí Deus dá uma ordem para Moisés. E é nessa ordem, preste bastante atenção, porque o Frei vai ler, mas o texto vai aparecer aí na tela do seu computador, do seu televisor, do seu celular. Temos a ordem que vem de Deus e a finalidade. Qual é a finalidade? Por que ter uma Bíblia escrita, uma palavra de Deus colocada num pergaminho e depois num papel? Essa Bíblia que você tem aí, por quê? Qual é a finalidade? Escute só. Êxodo 17, de 13 a 14. E Josué derrotou Amaleque e seu povo a fio da espada. O Senhor disse a Moisés: escreve isto para lembrar, e dize a Josué que eu apagarei a memória de Amaleque debaixo do céu. Pronto. Aqui está. Isso é muito importante. É colocado por escrito para lembrar. Nossa memória é fraca. Eu confesso que eu não lembro o que foi que eu fiz ontem.
depois que eu tomei café, antes de celebrar a Santa Missa e assim por diante, a gente esquece. Sim. Também a palavra. Uma pessoa diz uma coisa para você hoje, não lembro o que foi que ela disse, ou então só lembro pouca coisa. Agora, por escrito, não. Você tendo ao seu alcance o que está escrito, está registrado, para lembrar. Olha que coisa bonita, a bondade de Deus. Deus nos fala pelos acontecimentos, só que os acontecimentos a gente se esquece deles. Sim. Deus nos fala pessoalmente, mas até aquilo que Deus fala, a gente acaba esquecendo. Deus fala também por meio das pessoas, colocando nos lábios delas. Hoje, a não ser... Bom, hoje você tem a capacidade de gravar, de filmar o que Frei Gilson disse, o que fulano disse, etc. Mas isso não tinha naquele tempo. Então, a forma universal para que você não esqueça, lembrar. Escreva para lembrar. Por isso, Deus tomou essa iniciativa. Partiu dele, não partiu de ninguém. Escreva. E aí Moisés é o primeiro codificador. Tudo começou com ele. A Bíblia escrita começou com esse grande legislador, Moisés. Gente, que impressionante. Por isso que a gente diz, né? Palavra de Deus. Foi ele que pediu para escrever. Então, que benção. Quanto ensinamento, né? Quanto ensinamento. Gente, é só a primeira parte do nosso bloco, tá? Tá sendo impressionante, tá sendo maravilhoso. Eu estou aqui aprendendo demais e eu tenho certeza que você em casa também está aprendendo muita coisa, tá bom? Um rápido intervalo, você tomar uma aguinha, talvez ir no banheiro, chamar mais alguém para assistir, tá certo? E daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai continuar nesse assunto, eu vou fazendo mais perguntas e você vai aprendendo sobre a Sagrada Escritura. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Força de Deus, um programa onde a gente está meditando juntos a Palavra de Deus. Está sendo uma bênção. A gente, no primeiro bloco, descobriu que a iniciativa de escrever veio de Deus. Deus queria que tudo tivesse escrito, para que a gente se lembrasse, a gente nunca se esquecesse da sua palavra. Então, José, isso foi uma coisa muito bonita. Deus então pede para escrever, para que a gente não se esqueça. Antes de eu seguir, eu queria lhe fazer também uma questão. Tanto para a gente não se esquecer, mas também talvez para não mudar o que ele disse. Porque se não tivesse escrito, alguém poderia também começar a dizer outra coisa e confundir. E quando está escrito, não está escrito. Concordo. E a finalidade da lembrança está conexa com isso, porque quando você vê uma coisa que está registrada, você não tem para onde correr. Está ali e pronto, não tem para onde correr. Então, é uma lembrança que evoca precisamente isso. Eu me recordo de uma coisa que não pode ser mudada. Quando você lembra, você vai para um evento, você ouve a palavra do Frei Gilson durante 1 hora seguida. É humanamente impossível que você consiga reproduzir o que um pregador diz em 1 hora. Ele pode, no máximo, recordar frases pontuais, mas se aquela voz foi colocada num editor de texto e foi registrada e corrigida, enfim, confere plenamente com aquilo que ele disse, aí não tem para onde correr. Aquilo que ele falou, que pode se perder, as palavras exatas a gente pode esquecer e ao reproduzir para os outros não sair exatamente como o pregador disse, por escrito não tem para onde correr, porque é citação literal, citação que está registrada, gravada, evoca também essa ideia de conservar a fidelidade àquilo que está escrito. Tanto é que o apóstolo Paulo, no início da carta aos Gálatas, a única carta onde ele começa não elogiando ninguém, todas as outras cartas de São Paulo, ele saúda os destinatários, saúda os cristãos da cidade de Roma, na carta aos Romanos. Ele sempre dirige palavras assim de acolhimento,
de saudação aos cristãos que estão em Colossos, estão em Filipos, etc. Podem olhar depois, mas a carta aos Gálatas não. Ele já começa, digamos assim, em linguagem nordestina, com 3 quentes e 2 fervendo. Tanto é que ele diz no capítulo 3, versículo 1, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Ou seja, chamou de doidos, né? Insensato é doido. Seus malucos, porque eles abraçavam a fé cristã e depois alguns eram seduzidos para a volta da prática judaica. Aí é dito, quem ensinar um evangelho diferente daquilo que vos foi anunciado, seja anátema. A preocupação do apóstolo Paulo é exatamente essa, ele está sentindo a necessidade de colocar por escrito, porque dentro da comunidade cristã, judeus, cristãos judaizantes e alguns que não queriam aceitar de forma alguma a primazia da graça, insistiam nisso. Para você se salvar, você tem que observar a lei de Moisés. São Paulo se insurge contra isso e diz que a justificação é pela fé e não pela prática da lei de Moisés. Aí nós temos exatamente a urgência, a necessidade de você ter algo escrito para que não seja deturpado. Sua observação foi muito feliz. Uhum. E só para encerrar esse assunto, o senhor está falando de uma época de Paulo, onde ele estava tentando dirimir algumas questões, onde não tinha algo escrito, então ele escreve para afirmar. Olha o absurdo que a gente está vivendo hoje. A coisa está escrita, porque hoje nós temos a Bíblia escrita, e mesmo assim tem gente que quer mudar com aquilo que está escrito, né? Então, ou seja, mais para dizer da importância de que a palavra de Deus fosse escrita mesmo, porque até escrita o povo de hoje quer mudar a Sagrada Escritura. É verdade. E eu queria, abra o último capítulo do Apocalipse de São João, última página. A Bíblia termina com uma ameaça tremenda. Lê isso daqui, eu confesso que eu prefiro ler sentado, porque as pernas tremem de medo com essa ameaça terrível que a Bíblia faz a quem... Isso é uma coisa muito atual, infelizmente, e vai ser assim. Essa tentativa de deturpar o que está escrito, de alterar ou de dar um sentido diferente daquele que o autor sagrado quis dar e que a igreja também dá àquele texto na sua tradição, no seu magistério. Uma ameaça tremenda. Vossa Reverendíssima apontou um assunto da mais alta candência e atualidade. Apocalipse, capítulo 22, versículos de 18 a 19. O texto é tão assustador, como eu já estou sentada, não vou cair de costas, eu recomendaria a você que não ouvisse isso que o Frei Gilson vai ler e vai aparecer aí na tela do seu celular, computador, televisor, em pé. Fique sentado, porque é assustador. Apocalipse 22, de 18 a 19. Eu declaro a todos aqueles que ouvirem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre ele as pragas descritas neste livro. E se alguém dele tirar qualquer coisa, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, descritas neste livro. Não é assustador? Meu Deus. É terrível, mas é bom. Sempre, de vez em quando, a gente lê para se assustar e para ter a máxima reverência e a máxima fidelidade, o máximo zelo diante da palavra do Senhor, não acrescentar nada a ela. E esse acrescentar não é somente acrescentar o que seria absurdo, mais algum livro. A igreja não tem autoridade, nem a Igreja Católica tem. Depois que ela definiu, nem ela tem autoridade para colocar mais algum livro aqui ou mais algum versículo. Não. Foi ela quem definiu, inspirada por Deus, mas ela não tem autoridade para nem tirar, nem colocar. Nossa, ninguém tem, ninguém. Algumas pessoas acham, por exemplo, que o Papa, por ser a autoridade não máxima, pode. Não pode. Ele tem poder total, então talvez alguém possa pensar em casa. O Papa poderia mexer no texto aqui? De forma alguma. Ninguém mesmo. Ninguém é ninguém mesmo. Uma vez que o cânon bíblico foi concluído com a morte do último dos apóstolos, e não apenas isso,
quando a igreja, mais para frente, não vou dizer agora qual é o século, porque ainda vamos tratar disso mais para frente, quando pela primeira vez a relação dos livros inspirados, digamos assim, aparece na história da igreja. Enquanto isso não acontece, há discussões, há estudos, há polêmicas a respeito desse livro. Não apenas os deuterocanônicos do Antigo Testamento, a gente vai ver que também vários livros do Novo Testamento foram deuterocanônicos, isto é, foram considerados inspirados só posteriormente. Sim. Não apenas os 7 livros deuterocanônicos do Antigo Testamento. Pois bem, então, quando a igreja define solenemente, dogmaticamente, num determinado concílio, não vou dizer qual é, porque vamos tratar mais para frente, que a relação dos livros inspirados é esta e pronto, nem ela tem autoridade para acrescentar nenhum livro, nenhum versículo, nenhuma letra. Nem tirar, nem acrescentar. Isso também se aplica à interpretação. A interpretação que for contrária à mesma escritura e à tradição grande da igreja, grande tradição, e ao magistério, seja anátema. A igreja não tem esse poder e essa ameaça terrível do final da escritura diz respeito a isso. Dom José, para encerrar esse assunto, o senhor falou para a gente sentar porque de fato é pesado. Uma ameaça dessa daqui é pesada. É pesada. Porque assim, no mundo de hoje já ouvimos pessoas dizerem que a Bíblia ela é preconceituosa, que a Bíblia precisa ser reescrita. E aí tem muita gente, isso é normal hoje em dia, gente dizendo assim, vamos reescrever a Bíblia e deixar ela mais adaptável ao mundo. Só que aí essa ameaça cai sobre essas pessoas. Sem dúvida alguma, não temos nenhum poder diante da palavra de Deus, não somos senhores dela. Ela é que é Nossa Senhora. Sim. Senhora nossa é a palavra de Deus. Não temos essa autoridade, a Bíblia proíbe veementemente quem violar, repare nosso Senhor Jesus Cristo como ele é também duro, extremamente duro, com relação à violação da palavra de Deus naquilo que há de mais, aspas, aparentemente insignificante, que é um iota da lei. Sim. Será tido como menor no reino dos céus. Mateus capítulo 5, por favor. Mateus capítulo 5, versículos de 18 a 19. Mateus, capítulo 5, de 18 a 19. Outro texto ameaçador. Eu gosto muito das ameaças, mas é ameaça para salvar, é ameaça por amor. Sim. Jesus só ameaça porque nos ama, porque nos mostra que determinadas coisas são tão intoleráveis, são tão perigosas para nós, que podem nos precipitar no fogo do inferno. Falar de ameaça para certas pessoas, você não pode ler o Evangelho sem as ameaças, e essa é uma delas. Como um pai que ameaça o filho, se você fizer verdade, isto, verdade, mas é para o bem do filho, né? Então, por favor, a ameaça de nosso Senhor, Mateus 5, de 18 a 19, veja com atenção na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra, antes que desapareça um iota, menor letra do alfabeto hebraico, um traço da lei. Aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado o menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar será declarado grande no reino dos céus. É uma ameaça e é também um conforto, uma promessa para quem ensinar e praticar, não é? A palavra de Deus é intangível. Ninguém tem autoridade para manipulá-la, para dar um outro sentido, para deturpá-la, para enfraquecê-la, para menosprezá-la e para dizer que ela perdeu a sua autoridade, o seu vigor e a sua perenidade. Ninguém na face da terra. Gente, fantástico, hein? Fantástico. Você que está em casa, aproveita este conteúdo. Aproveite, tá? Porque isso tudo é muito importante que a gente está falando. Se você entender isso tudo, ninguém vai te enganar e você vai ficar firme na palavra de Deus, tá certo? Olha, vamos seguir, porque nós estamos falando da palavra de Deus, na palavra de Deus escrita.
né? Palavra de Deus escrita. E vimos que foi o próprio Deus que pediu para escrever. E aí eu pergunto, então foi Moisés, foi aquele então o primeiro que escreveu? Os textos mais antigos da Escritura, segundo a própria Escritura, foram redigidos por Moisés. Uhum. Se alguém antes de Moisés escreveu alguma coisa, nós não sabemos e, portanto, não podemos afirmar com segurança. Nós temos que ter uma prova factível para sustentar uma afirmação. É possível que alguém tenha escrito antes de Moisés alguma coisa, por ordem de Deus. Porém, com provas na Escritura, ninguém a não ser Moisés. É verdade que antes de se colocar alguma coisa por escrito, nós temos na história da humanidade, de qualquer cultura, a tradição, a transmissão oral. Os pais passam para os filhos de boca. Sim. Os filhos passam para os netos de boca. E aí são tradições orais. Mas isso pode se perder com o tempo, isso se pode ser deturpado, aumentado, diminuído e assim por diante. Tem até uma história muito engraçada que uma pessoa chegou e disse: meus bisavós disseram há 400 anos isso. Foi uma coisa tão estapafúrdia que alguém disse: nossos bisavós disseram isso? Aí ele parou, olhou: se não disseram, deviam ter dito. Bem, quando é apenas algo de boca, isso pode, com o tempo, na minha terra se diz, quem conta um conto, aumenta um ponto ou omite um tanto. Então, de boca, você pode dizer absurdos. Fulano, há 300 anos, disse isso, 400 anos depois, segundo a tradição, ele disse isso daqui. Bom, mas por escrito, não. Então, na Escritura, a primeira pessoa que coloca por escrito algo que mais para frente vai constituir o que hoje chamamos Antigo Testamento e, portanto, Palavra de Deus na sua primeira grande parte, Moisés. Nós vimos, me parece ainda há pouco, em Êxodo 17, de 13 a 14, sim, Deus ordenando a Moisés. Agora eu queria mostrar três textos diferentes, em diferentes momentos da vida de Moisés, em que ele escreve. Portanto, Deus manda. Vimos o primeiro texto, Deus mandando. Agora vamos ver Moisés escrevendo. 3 passagens. A última é no fim da vida dele. Moisés moribundo, prestes a morrer. Aliás, o texto que vamos ver é Deuteronômio, capítulo 31. Agora não. Já no fim da vida. No Monte Nebo, ele redigindo. Então, Moisés, pelo menos 3 vezes, escreveu bastante coisa. Primeiro texto, Êxodo, capítulo 24, versículos de 3 a 4. Procure depois na sua Bíblia, mas o texto vai aparecer aí, a tecnologia facilita muito, você vai ver diante de si, com o seu celular, na tela do seu celular, computador ou televisor, Êxodo 24, de 3 a 4. Frei. Moisés veio referir ao povo todas as palavras do Senhor e todas as suas leis, e o povo inteiro respondeu a uma voz: faremos tudo o que o Senhor disse. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. No dia seguinte, de manhã, edificou um altar ao pé da montanha e levantou estrelas para as 12 tribos de Israel. Pronto. Aqui nós temos uma coisa muito interessante, que se aplica tanto ao Antigo Testamento quanto ao Novo. O que é que Moisés faz no versículo 3? Fala. Sim. Prega. A primeira manifestação da palavra de Deus pela mediação de Israel não é nada escrito. É Moisés falando. Moisés fala, depois coloca por escrito. Novo Testamento, a mesma coisa. O Novo Testamento não começa com nenhuma escrita. Portanto, dizer que a Bíblia, primeiro que tudo, está errado. Primeiro que tudo na vida da igreja é a pregação oral. Por favor, de novo, Frei,
Moisés veio referir ao povo todas as palavras do Senhor e todas as suas leis. Moisés fala, Moisés prega, palavra de Deus oral pelos lábios de Moisés. Quando ele termina de falar, aí vai colocar por escrito o versículo 4. Ficou claro? Sim, muito claro. Vamos agora ao segundo texto. Moisés escrevendo. Pule agora para Êxodo 34, versículo 27. Êxodo, capítulo 34, versículo 27. É Deus mesmo dizendo a Moisés. O Senhor disse a Moisés: escreve estas palavras, pois são elas a base da aliança que faço contigo e com Israel. Até aqui é Deus mandando. Agora vamos ver Moisés obedecendo. Versículo seguinte. Moisés ficou junto do Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água. E o Senhor escreveu nas tábuas o texto da aliança, as 10 palavras. Pronto. Agora é o próprio Deus quem escreve aquilo que vai constituir o que mais para frente vai se chamar Antigo Testamento. Deus manda Moisés escrever, Moisés obedece e escreve, e o próprio Deus escreve. Mas nós sabemos que aquilo que Deus escreve é em pedra. As tábuas da lei. Moisés está no Sinai. O Senhor mesmo escreve com o seu, aspas, dedo e entrega a Moisés. Então, nós temos já 2 redatores. Fantástico. Até agora, de textos, ainda que esporádicos, do Antigo Testamento. Quanto Moisés verdadeiramente escreveu, quanto do Antigo Testamento, particularmente da Torá, os 5 livros da lei, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Quantos versículos ou quantos capítulos desses 5 livros foram escritos literalmente por Moisés? Não sabemos. Jamais saberemos. Depois a gente vai falar das fontes, dos códigos, fonte javista, fonte eloísta, fonte deuteronomista, fonte sacerdotal, ali de Davi e Salomão para cá, as 4 fontes que compuseram o Antigo Testamento, ou seja, seriam vários autores, o que nós chamamos por Pentateuco, os 5 primeiros livros, fruto de uma compilação de 4 fontes em 4 épocas, 4 estilos, 4 teologias diferentes. Isso trataremos mais adiante. Mas o próprio Deus escreve, Moisés escreve. Agora falta o último texto. Moisés idoso, perto de morrer, escrevendo. Por favor, abra Deuteronômio 31, versículo 9. Deuteronômio é o finalzinho do Pentateuco, não é? É o último livro do Pentateuco, que narra a morte de Moisés. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 9. É o capítulo do adeus de Moisés e da morte de Moisés. Moisés está morrendo. Josué já é um garotão, né? Foram 40 anos no deserto, era um moleque, entre aspas, no bom sentido, quando Moisés subiu ao Monte Sinai. Mas isso foi 40 anos atrás, porque da saída, 3 meses depois do Egito, por causa da desobediência e da infidelidade, Israel vai passar quantos anos no deserto? 40 anos. Josué já está bem amadurecido, já é um homem formado, um guerreiro de mão cheia. E Moisés o apresenta como seu sucessor. É ele quem vai entrar com vocês na terra prometida. Moisés não entra porque pecou, duvidou da palavra de Deus no episódio de Massa e Meriba, e Deus disse, por causa disso você não vai entrar na terra. Olhe para a terra, mas na terra você não vai entrar porque você foi duro. O Monte Nebo, hoje é a Jordânia, já estive lá. De lá realmente dá uma visão bonita da Terra Santa, né? Outro lado já é Israel. Moisés foi enterrado ali. E nesse contexto, ele já está no Monte Nebo,
Vejam, por favor, Deuteronômio 31, versículo 9. Moisés escreveu essa lei e deu-a aos sacerdotes filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, bem como a todos os anciãos de Israel. E aí segue, depois vocês leiam esse texto. Então, até perto da morte, Moisés tem essa preocupação, escrever, deixar para eles. E a autoridade de Moisés é a autoridade de Moisés. Sim. Foi Moisés quem escreveu. Então, Moisés, em vários momentos de sua vida, na obediência à ordem do Senhor, coloca por escrito. Então, estritamente, originariamente falando, nem tudo o que está nos 5 livros da lei é da autoria de Moisés. Mas algo, e algo considerável no meu entendimento, que está no Pentateuco, foi escrito pelo próprio Moisés a pedido de Deus. Isso é fantástico, hein? Fantástico. E aí, Dom José Falcão, além de Moisés, poderíamos dizer que mais alguém escreveu? Sim, e já vamos agora para algumas personagens posteriores a Moisés, evidentemente. O próprio Josué. Josué, quando entra na Terra Prometida, está maduro. Sim. Vamos chutar ali uns 50 anos, mais ou menos. É ele quem lidera 31 batalhas, porque para conquistar a Terra Prometida, começar de Jericó, o famoso episódio do cerco de Jericó, 31 batalhas. E ele não era apenas guerreiro, ele também codificador. Não sabemos quanto do Antigo Testamento foi escrito pelo próprio Josué. Certamente ele não é o autor do livro que se chama Livro de Josué, mas ele escreveu algo. Por favor, Josué 24, versículo 26. Josué 24, versículo 26. O livro de Josué é o primeiro após o Pentateuco. Portanto, é o 6º livro da Bíblia. Josué, capítulo 24, versículo 26. Quantos capítulos tem o livro de Josué? 24. Josué aqui está no fim da vida. Assim como Moisés, que no fim da vida escreveu, Josué também escreve. Leia, por favor. Josué escreveu tudo isso no livro da lei de Deus, tomou em seguida uma pedra muito grande e erigiu ali, debaixo do carvalho, que estava no santuário do Senhor. Pronto. Josué também teve sua participação na redação de versículos do Antigo Testamento. Não sabemos quais, não dá para dizer com certeza. Mas no próximo encontro, só temos 1 minuto, nós vamos ver outros que escreveram. Vamos ver Jesus, filho de Siraque, vamos ver Isaías escrevendo, Jeremias escrevendo, Abacuque escrevendo, e isso por ordem do próprio Deus. Gente, que lindo, fantástico. Olha, eu fiquei encantado hoje de ver Deus ordenando a escrever, mas Dom José, o que me impactou também saber que o próprio Deus, algo ele escreveu. Ou seja, a importância de ele querer que a gente se lembrasse, que a gente nunca se perdesse. É um pai que está cuidando dos seus filhos. Louvado seja Deus. Sua presença aqui é maravilhosa, eu tenho certeza que você está aprendendo muito, eu tenho certeza que você está ficando com sede da palavra, eu tenho certeza que você está tendo mais força de Deus. Receba agora a bênção, nós terminamos e nos encontramos na próxima semana. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.